mal absoluto finalmente encara o herói absoluto. Enquanto os heróis de suporte colocam os feridos em botes, o impacto corta a escuridão. É Saitama e Garou trocando golpes em velocidade absurda. Garou acerta técnicas insanas, chutes, rajadas e combos que destroem prédios inteiros. Mas Saitama levanta, bate a poeira e ainda reclama. Me escuta quando eu tô falando. Garou cai perto da equipe de resgate e Tareu corre até ele tremendo e diz o que ninguém esperava. Para mim você é um herói, para de fingir ser um monstro. Saitama ouve tudo e desmonta Garou com palavras. Você caça heróis, mas vive salvando gente. Mesmo tentando matar por dentro, Garou explode tudo. E sem querer, ele liberta civis soterrados. E quando eles agradecem, o mal absoluto trava. Só que a raiva vence de novo. Garou se transforma mais uma vez, vira um demônio de asas e ataca com tudo. Saitama apenas sorri, porque essa luta tá só começando. Salve galera, beleza? Eu sou o Wes e hoje trago para vocês a parte 35 da história da terceira temporada de One Punch Man. Esse episódio começa no tempo que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Então se você já viu os capítulos anteriores, já pula direto pro 35 e se divirta. Lembrando que os membros do canal ganham acesso antecipado aos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo e garanta sua vaga. É o preço de um refri. Recado dado, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra história. O mais forte e o mais maligno se enfrentam. Vemos os heróis de rank mais baixo preparando botes a salva-vidas. O ciclista sem licença dizia que agora que as fissuras diminuíram, dá para sair da zona de perigo de barco. Sekinger revela que as coisas podem ter se acalmado por agora, mas pelo que sabemos, monstros podem aparecer de novo a qualquer momento. Devemos, pelo menos, transferir os feridos para o barco o mais rápido possível. O herói Lightning Max dizia, falando sobre o contato com os monstros. Aqueles dois gigantes que estavam causando estrago agora há pouco. Parece que eles foram partidos ao meio do nada. O que foi aquilo? Nesse momento, Tareu diz que só pode ter sido o tio. O tio acabou com eles. Ele é um herói incrível que me protegeu. O ciclista sem licença pergunta se esse tio usava uma regata. Porém, Tareu responde que não. De repente, todos sentem um grande impacto e rapidamente se viram, olhando para o fundo da escuridão. Os heróis dizem que tem algo acontecendo naquela direção, porém não tinham certeza se seria alguém lutando ou um terremoto. Tem tantos fatores, tanto para aliados quanto para inimigos, que não tem como saber ao certo. Nesse momento somos levados aos causadores desses tremores. Saitama e Garou, em sua forma monstro, lutavam em alta velocidade. Garou atacava Saitama com vários golpes e o capa careca se desviava facilmente de todos aqueles ataques. Ele então tenta dar um soco em Garou, porém o caçador de heróis se esquiva. Sendo assim, Saitama deixa uma abertura e Garou avança com um poderoso chute. Ele acerta nosso herói, que é jogado com toda a força para o solo. Saitama cai, causando uma enorme explosão. Garou então utiliza as rochas que estão no ar para se movimentar e ir direto até o careca. Saitama se levantava e batia a poeira de sua roupa, quando de repente olha para frente e Garou já estava atacando mais uma vez. Ele utiliza seu punho e avança sobre Saitama com o mesmo golpe quebrador de telhas que utilizou para partir em duas a centopeia eremita. Garou acerta com todo o seu poder a cabeça redonda do careca. O impacto é tão grande que todo o campo ao redor é completamente destruído. Várias explosões e raios são formados por aquele golpe poderoso na cabeça de Saitama. Garou, porém, começa a sentir algo, uma grande dor em sua mão, que acertou aquela careca brilhante. Saitama salta com uma cabeçada na mão de Garou, que se despedaça por completo, como se fosse uma teia de vidro. Garou fica surpreso ao observar esse acontecimento, e nosso herói dizia: qual é a sua, hein? Puxando briga assim do nada, Garou então utiliza seus poderes de monstro e consegue reconstituir a sua mão destruída. Ele novamente estava pronto para a luta e Saitama dizia: tudo bem, eu ainda tenho uma coisa para te falar. Garou ataca mais uma vez sem dizer nada e acerta um soco direto no rosto de Saitama. Porém nada acontece com o herói, que contra-ataca com um soco certeiro em Garou. Ele dizia: me escuta quando eu estiver falando, cara. Garou é jogado a muitos quilômetros de distância. Ele se perguntava qual é a desse careca. Garou é arremessado até próximo dos heróis de suporte da associação. Uma enorme vala foi aberta por causa disso, criando praticamente uma trincheira por onde a água do mar começa a escoar. Garou, nesse momento, diz que seu inimigo era muito forte. Todos os heróis ali presentes estavam surpresos e veem apenas uma perna para fora dos escombros. Mas de repente, o monstro humano Garou se levanta. Tareu o reconhece imediatamente e o chama de tio. Lightning Max fica preocupado e Sekinger dizia que não sabia nada sobre aquele cara, mas que ele os
ajudou a lutar contra a centopeia eremita agora há pouco. Enquanto isso, Garou dizia em pensamentos: merda, eu estava quase lá. Logo quando eu estava quase alcançando o meu objetivo, a maior barreira de todas tinha que ficar no meu caminho. Tenho que acabar com ele, senão eu nunca vou virar um mal absoluto. Naquele momento, Tareu se aproxima de Garou, porém ele para de repente. O caçador de heróis estava passando por uma transformação. Vários espinhos saíam de suas costas. Tareu fica com medo. Light Max e Sekinger se assustam. Aquilo é um monstro. Os heróis correm rapidamente e resgatam um garotinho. E Garou, transformado em sua nova forma, dizia: o que é isso? Em resposta à minha raiva, meu corpo está se transformando. Eles não têm gente suficiente para lutar enquanto ajudavam os feridos. Os heróis entram nos botes para fugirem dali, como as pessoas que resgataram. Porém, de repente, percebem que Tareu desapareceu. O garotinho havia pulado na água e voltado para a terra firme. Garou dizia em pensamentos: minha força está transbordando, com isso eu posso. Porém, de repente, algo chama sua atenção. Aquele é Tareu. Garou nesse momento dizia: ei, você tá vivo? Tareu, mesmo com um pouco de medo e tremendo, lembra-se de quando Garou o salvou na cabana e percebe que esse é mesmo o tio. Desta vez eu não vou fugir. Tareu, com lágrimas nos olhos, dizia: você era um herói esse tempo todo, não é? Garou se surpreende. Hã? Quantas vezes eu vou ter que te falar, pirralho de merda? O que tem de herói em mim? Ore bem, até que enfim eu consegui virar um monstro de verdade. Porém, Tareu insistia que Garou era um herói. Esta foi a quarta vez que você me salvou e eu tenho certeza que sempre que eu estiver em perigo, você vai vir correndo para me salvar. Para mim, você é o maior e o mais legal herói de todos. Então, por favor, pare de fingir ser um monstro. Você vai fazer todo mundo te entender errado e te odiar. Eu não quero isso. Garou olha para Tareu sem palavras. E vemos que Saitama escutou toda essa conversa. Em pensamentos, o caçador de heróis dizia: mas o que é isso? Não faz essa cara, garoto. Não agora que eu finalmente posso te mostrar o momento em que o monstro vence. Saitama então se aproxima. Você é o Garou, não é? Cara, você vai matar o velhote de vergonha. Você caça heróis, arrebenta um monte de dojos e agora está fingindo ser um monstro e fazendo crianças chorarem. Seja adulto, pelo amor de Deus. Não tem por que dar esses chiliques. Eu te deixei incomodado quando disse que você parecia um monstro. Esse seu cosplay aí é bem feito e está um pouco diferente agora. Será que você colocou mais roupas por cima? Nesse momento o Garou se pronuncia: preste atenção, pirralho de merda. Eu estou prestes a destruir o seu jeito de ver a vida. Não vai ter mais ninguém vivo para te matar ou te salvar. Só terá a mim, o mal absoluto, para dominar e colocar um fim permanente no mundo irracional que nos fez chorar. Tareu fica surpreso. O quê? Tio, você vai lutar contra esse cara? Não, se você machucar mais um herói, todo mundo vai achar que você é mesmo um monstro. Garou fala para o moleque sair fora. E Saitama nessa hora pergunta para ele: você quer me bater? Então pode vir. O capa careca encara o monstro Garou, olha no fundo de seus olhos e pergunta: ei, você está com medinho? Garou apenas responde: não me faça rir. Ele rapidamente aplica um golpe certeiro no careca, um soco poderoso que pega em cheio a cabeça de Saitama. Tareu, que estava ali bem do lado, fica sem reação, porém percebemos que até mesmo o monstro humano Garou estava perplexo. O corpo de Saitama estava intacto. O capa careca volta a olhar para seu adversário e o catarrento Tareu observa tudo isso sem palavras. Saitama dizia: não se preocupe, eu não vou me machucar. Enquanto o herói tenta acalmar o garoto, Garou parte para o ataque novamente com um poderoso chute, porém Saitama o atinge primeiro com um poderoso tapa. Ele arremessa o vilão para longe e diz: vamos levar essa luta para aquele lado dali. Tareu gritava preocupado com o tio Garou e Saitama perguntava: ei, quer que eu pare ele sem o matar? Tareu fica surpreso com a pergunta, vira para Saitama e balança a cabeça positivamente. O careca com um sorriso diz: entendi, então deixa comigo. Confiante, nosso herói parte para deter Garou. Esse cara é uma pessoa, um homem ou um deus. Nessa hora vemos Garou, que foi jogado para longe pelo tapa de Saitama. O monstro humano se mantinha de pé e dizia em pensamentos: a minha monstrificação está acelerando e eu consigo perceber que estou bem mais forte do que antes, mas não parece que eu estou conseguindo diminuir a diferença entre a gente. Nesse momento, quem chega até ali é Saitama perguntando: qual é o seu objetivo exatamente, Garou? Já que você está caçando os heróis, achei que tivesse um rancor deles ou algo do tipo. Mas aí, de repente, você começou a cooperar com eles, arrebentando a centopeia e salvando as pessoas. Se quer fazer essas coisas, poderia simplesmente ser um herói e pronto. Qual é a sua de ficar fingindo ser um monstro ao invés disso? Garou nesse momento fica furioso e diz: vá à merda. Para começar, quando foi que eu ajudei algum herói? Aquele merda só estava lá por acaso. Tudo o que eu fiz foi
foi usá-lo. Se eu não me focar na eficiência, quando estou fazendo as coisas sozinho, nunca vou conseguir alcançar o meu objetivo. Saitama então pergunta, seu objetivo? Ah, tá tranquilo. Aquilo de mal absoluto e paz mundial. Algo assim, não é? Garou fica surpreso. O quê? De onde você tirou essa conclusão? E Saitama continuava. Bom, você é o tipo de cara que é repreendido por uma criança chorando, pedindo para consertar esse seu jeito maldoso e recomeçar. Olha, aquele garoto também tem coragem. Ele nem tentou fugir naquela hora. Devia considerar os sentimentos dele. Nesse momento, o monstro humano parte para cima, gritando para que Saitama calhe a sua boca. O capa careca tenta atacar com um soco, porém Garou consegue deter o seu golpe, desviando o punho de Saitama com suas habilidades em artes marciais. Ele acerta um ataque direto no pescoço do careca e depois começa uma sequência de golpes, com um soco no rosto de Saitama e uma cotovelada poderosa em seu estômago. Porém, nosso herói estava de pé, intacto. Ele segura o braço de Garou. O monstro humano tenta acertar outro soco, porém Saitama se desvia no último momento. Nessa hora, Garou utiliza seus braços para girar Saitama no ar e começa a golpeá-lo incansavelmente. Aquele golpe era conhecido como Shinsatsu Shungeki Ataque, o relâmpago matador de deuses. Porém, enquanto Garou acertava golpes no solo em meio a toda aquela poeira, Saitama cava um buraco no chão e sai atrás de Garou. Ele arremessa uma enorme rocha no vilão e pergunta, esse seu jeito esquisito de se mexer e me fazer errar os meus socos, isso é artes marciais ou coisa do tipo? Garou, com apenas um movimento, destrói a rocha e responde, isso é a técnica suprema das artes marciais. Seja grato e aprecie a experiência. Ele ataca com vários golpes, porém Saitama se desvia de todos enquanto se aproximava. Garou dizia em pensamentos, esse palhaço, ele está superando minhas combinações de ataques, só com os reflexos e a velocidade de reação milagrosa que ele tem. Mas a técnica dele continua sendo a de um completo amador. Ele tem muitas aberturas de que posso me aproveitar. O motivo pelo qual você vai perder é pela sua falta de técnica. Seus próximos movimentos eu posso ver todos. Os punhos de Saitama e Garou passam um pelo outro, porém Garou consegue acertar o seu alvo primeiro. Depois disso, ele acerta um chute poderoso em Saitama. Essa era uma sequência de golpes insana, o ataque ascendente matador de deuses. E com um chute, Garou lança o capa careca na direção de um prédio. A força do impacto é tão grande que o prédio se desprende do solo e bate em outros dois prédios. É um verdadeiro show de destruição. Após essa demonstração de poder, Garou rapidamente avança para cima novamente. Ele concentra toda a sua energia nas mãos e então dispara seu ataque grandioso. O raio de energia acerta em cheio os três prédios empilhados e causa uma grande explosão, fazendo aquelas estruturas virarem milhões de pedaços. Em meio àquelas ruínas, vemos Garou que dizia, não importa o quão fortes sejam seus ossos e sua carne, não tem como treinar os órgãos internos do corpo. Contudo, dentro dele, virando uma papa, nem mesmo aquela besta conseguiria voltar a trabalhar como um herói. Porém, de repente, quando a poeira abaixa, vemos Saitama ileso. Garou fica extremamente surpreso com o que presenciava. O careca estava vivo e, de repente, atrás deles, uma comporta se abre no chão e várias pessoas saem de lá felizes, dizendo, estamos salvos. Saitama pergunta qual era a dessas pessoas e elas ficam surpresas ao verem um herói e explicam, nós somos funcionários responsáveis pelo abrigo subterrâneo e estávamos verificando se alguém tinha ficado para trás. Depois do aviso de evacuação de emergência, acabamos ficando soterrados. Estava um breu e não dava para pedir ajuda. A gente achou que ia morrer. Saitama então chega à conclusão de que todo o entulho foi explodido junto com o prédio e por isso essas pessoas conseguiram sair. Eles nem sabiam como agradecer ao Saitama, porém o capa careca fala que eles deveriam agradecer ao Garou que fez isso. As pessoas primeiramente se assustam com a aparência monstruosa de Garou, mas rapidamente se curvam e agradecem. Garou fica surpreso e Saitama fala para todos fugirem dali o mais rápido possível. Nesse momento, só restam Saitama e Garou, que olha para o lado meio sem jeito. O careca então dizia, cara, esse mal absoluto é muito bom em salvar as pessoas. Você fez tudo certinho, o maior gênio das artes marciais. Garou ficou nervoso e começa a atacar Saitama novamente. Está de zoeira comigo, ele dizia. Porém, nosso herói se esquiva facilmente dos ataques com um sorriso no rosto. Enquanto isso, vemos um vulcão que entrava em erupção no local. As pessoas estavam sendo evacuadas. Vemos uma família onde o filho perguntava se a sua casa iria pegar fogo. O pai responde que ao menos eles estavam vivos e poderiam
iriam recomeçar do zero. Nesse momento, vários clarões são avistados atrás do vulcão. As pessoas se perguntavam: ei, tem alguma coisa brilhando atrás da montanha? É um relâmpago vulcânico? Talvez seja um choque antes de um terremoto dos grandes. De repente, vemos os braços e pernas de Garou passando novamente por uma transformação. Asas são criadas e saem das costas do vilão. Garou se parecia cada vez mais com um demônio e atacava Saitama sem piedade. O Capa Careca se defendia e dizia que Garou ficou um pouquinho melhor de novo. Garou acerta um soco poderoso e joga Saitama para longe, perguntando: isso aqui é só um pouquinho para você. Saitama é arremessado na montanha do vulcão. O impacto causa uma grande cratera e de repente Garou avança, concentrando seus poderes nas mãos. Que tal isso? Ele acerta Saitama com toda aquela energia concentrada. Vários raios são criados em volta deles. E nesse momento, vemos que a parte de trás da montanha vulcânica é completamente destruída pelo impacto. As pessoas presentes filmavam aquilo. A montanha se quebrou e a lava começou a escorrer para o outro lado. Todos começam a comemorar. Garou estava ainda mais parecido com um demônio feroz, quando de repente, um soco de Saitama acerta o seu queixo. O monstro humano é jogado para o alto e se perguntava: ele saiu ileso, mesmo depois daquilo? Se o impacto passou por ele e destruiu essa coisa por trás dele, quer dizer que esse cara é mais resistente do que aquilo. Esse cara é mais forte do que uma montanha. De repente, Saitama avista ao longe as pessoas que foram salvas nessa ocasião e dizia: é tanto talento que as coisas fluem de um jeito perfeito, sem você nem tentar. Me lembra até o King. Você tem uns instintos heróicos muito bons, não é? Saitama compara as habilidades de Garou em salvar pessoas com as de seu amigo King. Os heróis que fugiam em um bote procuram por Tareu, porém de repente avistam uma pessoa boiando na água. Aquele é Deus Porco que estava vivo. Os heróis o resgatam. Enquanto isso, Saitama continuava sua batalha contra Garou. O caçador de heróis passa por mais uma transformação. Além de asas, ele consegue despertar mais 2 braços em seu corpo e então inicia uma sequência insana de socos. Ele voava e tentava acertar Saitama, porém o Capa Careca conseguia se desviar facilmente. Saitama dizia: ei bacana, onde você aprendeu um truque desses? Enquanto isso, em pensamentos, Garou estava frustrado. Ele deveria ter se tornado um mal absoluto. Saitama fala para ele desistir logo e com apenas uma mão consegue se defender de todos os golpes. Garou fica surpreso. Saitama afirma que aquela luta já deu, porém quando o herói estava voltando para o solo, Garou pensava: eu não posso me permitir esquecer essa raiva, não até que toda a humanidade sofra toda a dor e o desespero que eu sofri. Garou se lembra das pessoas o agradecendo por salvá-las e diz: foi fácil fazer a minha determinação abalar. Isso é o quão patético eu fui. Isso me deixa puto. Garou concentra um enorme poder em 2 de seus braços e ativa um tipo de canhão de energia que impulsiona sua velocidade no ar. Segurando Saitama, ele parte em direção a uma montanha, enquanto dizia: e aí, você aparece e zomba de mim por isso? Já deu pra você também. Saitama se mantinha imóvel, enquanto Garou lançava no topo de uma montanha. Aquele foi o ataque extremo de poder. A montanha começa a afundar com um impacto e se torna uma cratera. As ondas de força geradas atravessam o planeta Terra e chegam até onde um avião caiu em alto mar. Aquele avião era de uma excursão de alunos que estava desesperados, já que o resgate não chegava e havia apenas um bote salva-vidas. O professor pula nesse bote juntamente com o piloto e outros tripulantes, porém de repente algo começa a sair da água. Era como se um continente perdido tivesse emergido, salvando todos os alunos. Mais uma vez, Garou salvou vidas sem querer. Enquanto isso, em outra dimensão, Blast gritava: os campos gravitacionais estão ficando malucos. Uma distorção espacial está criando um buraco no selo dimensional. Aquele miserável vai romper o selo. Temos que consertar logo. Sim, galera, nesta cena aparecem apenas algumas sombras. Uma que temos certeza ser o Blast e outras irreconhecíveis, não sendo tão detalhadas. Mas continuando, Saitama, enquanto era empurrado para o centro da Terra, resolve agir. Ele se livra das garras de Garou e começa a desferir vários socos. Esta é a sequência de socos normais consecutivos. Garou é acertado por todos os golpes e com o impacto é jogado como um foguete para fora daquela cratera. Técnica, força, velocidade, criatividade e ataques. Nenhum atributo de Garou supera o de Saitama. Ele se perguntava como poderia derrotar esse cara. Garou se lembra das palavras da centopeia eremita sobre destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus. Garou achava que ela se referia a ele, porém, ao que parece, a centopeia falava desse outro cara. Saitama avança mais uma vez e acerta um soco em cheio na cara de Garou monstrificado. O caçador de heróis é arremessado com muita força, partindo montanhas pelo caminho antes
antes de cair na água. Garou fica deitado naquela água rasa, enquanto as gotas do mar, jogadas para o alto devido ao impacto, caem sobre ele. Saitama finalmente pousa perante o vilão. Garou se perguntava, o que é esse cara? Ele é a injustiça encarnada. Nesse momento, vendo a face de Saitama, Garou associa o herói à sua memória de infância, de quando os outros meninos da escola faziam bullying com ele. Garou se levanta mais uma vez e parte para um último ataque. Eu não posso perder, dizia ele enquanto avançava. Porém, de repente, uma explosão acontece. Saitama acerta um soco certeiro, arremessando Garou para o alto. Aquela casca monstruosa se quebrava e seu corpo humano saía de dentro dela. Em pensamentos ele dizia, mas que se dane, mesmo depois de chegar até aqui, eu vou mesmo ser derrotado por essa injustiça invencível. E aí tudo acabou, as nuvens se abrem no céu noturno e vendo a lua cheia, ouvimos uma voz que diz, eu posso te ouvir. Saitama percebe algo estranho. Voltando aos heróis, vemos Deus Porco, que vomitou a grande maioria dos heróis de classe S e classe A que havia salvado em sua barriga. O cavaleiro sem licença fica feliz em ver o mestre de regata, que estava com uma aparência mais rechonchuda, já que Fubuki utilizou sua telecinese para salvá-lo de ferimentos fatais, transferindo para ele um pouco da gordura de Deus Porco. De repente, os heróis percebem uma formação estranha de nuvens. Eles se perguntavam que tipo de nuvem era aquela. E então um clarão acontece. De dentro da nuvem, vemos sair um pé gigante e vários trovões. Outro pé sai de uma nuvem mais à frente e eles começam a caminhar pela água. Saitama observa aquela tempestade estranha se aproximando cada vez mais. E repentinamente os pés saem de nuvens próximas a Garou, que despencava dos céus. A voz chama por Garou. O caçador de heróis, em sua consciência, perguntava quem seria. A voz respondia, o sonho que você tanto almeja está sendo reduzido a pó pelas mãos de um único herói. Garou manda a pessoa misteriosa calar a sua boca, ou iria morrer. A voz pergunta, sabe qual é o único punho capaz de rivalizar com um punho que se voltou contra Deus? Garou pergunta quem é e exige que apareça. Em sua mente, ele avista a silhueta de seu antigo mestre Bang, que dizia, olha eu aqui, tentando te ajudar de novo. Não há mestre que simplesmente se cale e observe seu pupilo sendo derrotado. Venha. Aquela pessoa se parecia com o mestre Bang, mas sabemos que na verdade era God, estendendo sua mão. Garou, vendo aquilo, estende a sua também. Nessa hora as nuvens acima de Garou se abrem, a face desconfigurada de God aparece. Saitama observava tudo. Garou cai atrás do careca, novamente em sua forma monstruosa primária. Saitama pergunta, Garou, por que você trocou de fantasia de novo? Porém, ao esfregar os olhos, Saitama percebe que algo estava diferente no corpo de Garou. Era possível observar várias galáxias. Saitama pergunta o que houve com o rosto dele e uma voz responde, o punho capaz de rivalizar com um punho que se voltou contra Deus só pode ser o punho de um Deus. Saitama fica assustado. A voz de Garou estava com um eco estranho, parecendo estar dentro de um banheiro. De repente, Garou parte para o ataque. Esta é a força desperta de Garou, o modo medo cósmico. Um arauto do abismo surge, trazendo consigo desespero, o punho de água corrente e esmagador de rocha. De Bang toma conhecimento do fluxo de energia por trás das correntes violentas e das marés, recriando-as dentro do próprio corpo. Colocar isso em seus punhos é o segredo. A habilidade de Garou de absorver e copiar instantaneamente qualquer técnica também é uma extensão desse fluxo. Agora Garou ganhou o conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo, despertando o punho erradicador de toda a vida. Garou parte rapidamente para o ataque e desfere um soco de fissão nuclear diretamente em Saitama. O careca de capa sequer se move e uma enorme explosão de luz acontece, como uma bomba nuclear. Os heróis de classe S sentem um impacto dentro de um porta-aviões. A tripulação se pergunta sobre os tremores e o sistema de descontaminação é ativado. O capitão acredita ser um ataque nuclear. A luta continua com várias explosões no céu. Atrás de algumas rochas, avistamos a vilã Psychos, que foi derrotada por Tatsumaki. Ela, a verdadeira líder da Associação de Monstros, observa que aquelas explosões eram iguais ao poder do Imperador Mendigo. Era o poder divino, porém em uma escala muito maior. De repente, Psycho se assusta. Várias esferas de energia são disparadas em direção ao céu.
Bomb, o irmão de Bang, pergunta-se quem estaria lutando e Geno sabe que aquela é a batalha de seu mestre. Vemos Saitama em meio à fumaça, com as roupas rasgadas e sujas. Ele não gosta nada do que Garou fez com seu uniforme. O monstro cósmico responde: você está mesmo preocupado com seu uniforme? Eu previ todos os seus movimentos. Saitama acha aquilo chato. Lá vem você de novo, com essa faladeira de vilão que está quase sendo derrotado. Garou responde que agora sente que pode fazer qualquer coisa. Nas artes marciais, existem técnicas chamadas Shakkei, que emprestam o poder da natureza imitando os seres vivos, mas eu chamo isso de modos, porque soa mais legal. Por exemplo, este é o modo Saitama. Naquele instante, o rosto cósmico de Garou se transforma no rosto de Saitama. O herói fica surpreso e Garou dispara uma sequência de socos normais consecutivos. Saitama não tem outra opção a não ser revidar com o mesmo golpe. Os socos se chocam com o mesmo nível de poder. Uma explosão se forma devido a este impacto, e no final, ambos acertam um soco na face um do outro. Herói e vilão são jogados para trás, batendo na água e caindo no fundo do mar. Eles pulam rapidamente para fora. Garou, rindo, pergunta se esta é a primeira vez que alguém se iguala a Saitama em uma troca de socos. Parece que você ficou sem palavras. Podemos estar equiparados agora, mas as técnicas que eu copio são aperfeiçoadas em uma velocidade impressionante. Logo, você não vai nem conseguir acompanhar a cópia. Saitama fica decepcionado, pois prometeu a Tareu que não machucaria Garou. O vilão continua rindo. Eu estou aqui, no mesmo horizonte infinito de força que você, e mesmo assim, você está preocupado com aquele pirralho. Eu falei que iria mostrar como os heróis são incapazes. Saitama diz que ao que parece Garou também estava preocupado. De repente, uma esfera de energia se forma atrás de Garou. O punho erradicador de toda a vida. Saitama pressente o perigo e salta. Garou chama de imbecil, dizendo que apenas pular não seria o suficiente. Nesse instante, ocorre a explosão de raios gama, o fenômeno mais poderoso do universo, gerado pelo fim de uma estrela maciça. A habilidade cria uma pressão destrutiva incrível. No chão, os heróis estão assustados. A luz emitida é mais clara que o dia. Bastão de metal acorda com o clarão. Vemos Flash chamativo e Máscara Doce. O herói de classe A pergunta por que Flash está com um monstro, a pequena Manako. Flash responde que ela é um animal exótico, útil para iluminar no escuro. De repente, Garou aterriza com toda a sua força diante dos heróis. Todos ali presentes, da classe S à classe C, sabiam sem sombra de dúvidas que a fonte daquela explosão era aquele monstro. Bang reconhece seu discípulo. Mestre de regata pensa: ele virou um monstro. Garou emite uma pressão gigantesca. Zombie Man diz que aquilo não é bom, e Flash chamativo afirma que fugir seria inútil. Garou exala um poder enorme. Os membros do grupo de Fubuki caem e os heróis de classe baixa tentam fugir. Garou sente que finalmente se tornou o símbolo do medo, o mal absoluto. Ele olha para o céu e agradece. Rastejando, Bang pergunta: Garou, é você mesmo? O discípulo responde: velhote, você ainda está respirando? Bang pergunta o que houve, sentindo que Garou havia recobrado a consciência, mas o ouviu agradecendo a algo. Garou explica que sempre esteve consciente e lembra-se do encontro com God, que usou a forma de Bang. Garou não aceitou o aperto de mão. Ele rebateu a mão de God, dizendo que o velhote não era tão molenga. Porém, o poder caiu sobre ele do mesmo jeito. God revelou que mesmo sem segurar a mão, o toque foi suficiente para transformá-lo em seu avatar. No presente, ele diz a Bang: velhote, você me ensinou a sentir o fluxo de energia e virar um só com ele. Eu consegui controlar e não virar uma marionete daquela coisa estranha. Por isso, daqui em diante, o que eu faço é por vontade própria. Garou se aproxima dos heróis. Ele se lembra de Tareu, dizendo que ele seria o maior herói de todos, mas pede desculpas mentalmente. Isso é um adeus, Tareu. Hora de executar a maldade. Garou parte para destruir todos os heróis que estão à sua frente. Não perca o próximo episódio de One Punch Man terceira temporada aqui no canal. E até o próximo vídeo.